É sempre bom estar com vocês novamente. E hoje, devido a muitos pedidos, eu vou conversar com o Dr. Miguel Mastropaulo, quiropraxista, sobre dor crônica, que deve ser um problema que afeta muita gente, não é? Sim, bastante chato. Então, vamos começar falando, né, Miguel? O que é a dor crônica? Olha, Mônica, a dor crônica é uma dor que ela fica presente durante muito tempo. A dor crônica ela se caracteriza depois de geralmente uma lesão aguda, uma dor nova, que fica presente por cerca de 3 meses, passando aí 12 semanas mais ou menos, essa dor se torna uma dor crônica. E é comum pessoas terem dor durante muito tempo, até mesmo anos. Então essa é uma dor crônica. E a maioria dessas dores crônicas, elas são causadas por alterações do sistema neuromusculoesquelético. Que para nós é um palavrão. Vamos lá, explica Tá. o que é o sistema neuromusculoesquelético. Então, a quiropraxia ela é uma profissão especializada nas disfunções do sistema neuromusculoesquelético, ou seja, dos nervos, dos músculos e do esqueleto, das articulações do esqueleto. Então, muitas vezes, alterações mecânicas, ou que nós chamamos de subluxações, causam alterações no nosso organismo, né, que fazem parte, uma parte do sistema nervoso, que é o sistema somestésico, e esse sistema começa a interpretar coisas erradas e a gente começa a ter dor e dor por muito tempo, mesmo sem ter uma lesão específica. O que é o sistema somestésico? Então, o sistema nervoso, ele tem diversas funções no nosso organismo. A gente fala que o nosso corpo ele tem uma inteligência inata. Por exemplo, quando a gente precisa de água, a gente sente sede, a gente precisa de energia, sente fome. Quando existe um corte, existe uma cicatrização e uma fratura, uma consolidação óssea. Tudo isso o corpo faz sem que a gente precise aprender sobre isso. Isso é uma inteligência inata. Então, o nosso sistema nervoso controla várias funções. O sistema somestésico é todas as funções que são traduzidas fora do nosso corpo para dentro do nosso corpo. Por exemplo, o tato, ok? A propriocepção, que é a nossa localização espacial. A dor também faz parte do sistema somestésico. E a temperatura. Então, por exemplo, com licença, se eu encosto em você, você vai identificar se a sua mão está fria, quente, se ela está frio, se ela é áspera. Então, o que acontece? Quando a gente toca em algumas terminações nervosas, o corpo ele traduz isso, o sistema nervoso traduz isso e te fala o que está acontecendo. Então, o que acontece? A dor é uma das partes do sistema somestésico. Então, eu vou mudar um pouquinho para a parte da propriocepção, que também é parte do sistema somestésico. O que é a propriocepção? É a nossa localização espacial. Então, o que eu explico sempre para as pessoas é que quando a gente está dormindo e acorda, a gente não precisa olhar para o braço ou para a perna para saber se está dobrado ou se está esticado. Entendeu? Então, todas essas informações, elas passam pelos nervos. Esses nervos, eles têm 3 vias. Tá? Todos passam por 3 vias. Então, por exemplo, quando a gente tem um problema na coluna, que é causado por uma subluxação, existe um desvio. Tá? Então, vamos olhar aqui uma articulação da coluna. Se existe um desvio nesse ponto, o seu corpo, o tempo todo, ele está passando uma localização espacial para a gente. Quando essa disfunção aqui, ela fica presente por muito tempo, o corpo ele vai começar a entender da seguinte forma: olha, deveria chegar 10 informações de movimento e não está chegando informações de movimento. E deveria chegar e está equiparando isso com a informação de dor. Então, essa deficiência de informação que o corpo absorve pode gerar uma sensação dolorosa. E isso pode ficar com uma dor pequena durante muito tempo. Certo. Quando essa subluxação ela ficar presente por muito tempo, vai ocorrendo vários tipos de degeneração, né? Uma degeneração de disco, bicos de papagaio. Então, o corpo se organiza de uma outra forma, não é verdade? O corpo se organiza de uma outra forma. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo um tratamento quiroprático, a gente tem que levar em consideração diversas alternativas, no sentido que uma dor crônica, geralmente a gente já perdeu a informação da lesão tecidual nova. Então, se uma pessoa tem uma hérnia de disco, uma crise aguda, é muito fácil da gente identificar
qual que é o ponto da lesão. Depois que essa lesão ela ficou presente durante muito tempo, a pessoa não cuidou, tomou muito medicamento, para apagar a informação de dor, já fica um pouco mais difícil da gente entender exatamente qual que é o ponto que está gerando essa dor. Então a gente tem que levar muitas outras coisas em consideração. Por exemplo, se essa pessoa dorme bem, se essa pessoa se alimenta bem, então se essa pessoa tem níveis, né, diferentes de estresse ou ansiedade. Então, o sistema nervoso ele fica totalmente desregulado e essa dor fica presente por muito tempo. Então, é por isso que na sua avaliação você pergunta sobre estresse, sobre nervoso, ansiedade, sobre a qualidade de vida e de sono da pessoa? Todas essas informações são muito importantes, porque, por exemplo, é muito comum quando a criança vai lá e se machuca, aí a gente vai passar um remedinho, Yard, né, a gente assopra. Na verdade, não deve assoprar, deve abanar, né, para não jogar mais bactéria no local. Então, o que acontece? Ou bate, a gente passa a mão, faz isso daqui. Por quê? Quando a gente começa a estimular a pele, essas terminações nervosas, elas competem com a informação de dor. Então, dá a sensação que essa dor, ela acaba diminuindo. Então, o que acontece? Como faz parte do sistema nervoso, o sistema nervoso precisa interpretar isso. E quando tem alterações, fica muito difícil do corpo se reorganizar. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do SICOM,